Deus abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã que está reunido agora ao redor deste culto, para cultuarmos, ouvirmos a palavra, adorarmos ao Senhor e sermos abençoados, não é? Vamos ter uma palavra de oração antes de começarmos o culto, para pedirmos a bênção e a direção do Senhor para mais este trabalho. Gracioso Deus e eterno Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, teu santo e amado Filho, nós estamos reunidos outra vez ao redor da tua santa palavra, em espírito e em verdade, ó Pai. Essa grande igreja invisível que se reúne, que crê na tua palavra e que deseja ser abençoado. Pai bendito e santo, perdoa todos os nossos pecados, nossas fraquezas, e abençoa cada um de nós, dando-nos direção para este culto, que tudo o que fizermos seja para a tua bendita glória, e que o povo do Senhor seja abençoado, seja edificado, Senhor. E é em nome de Jesus Cristo que nós pedimos ao Senhor nesse instante estas bênçãos. E te agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Bom, meus amados, nós estamos com a Bíblia aberta no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, e nós começaremos a ler no versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, começando no versículo 1.
E nós vamos ter a parte de adoração, de cânticos, nós vamos cantar todos com alegria, na alma, no coração, não é? Adorando o Senhor. Depois dos cânticos nós teremos também a oração da fé, oração intercessória e a leitura bíblica, e também, se o Senhor permitir, estaremos estudando um pouco a mensagem que é o trono da misericórdia, não é? Cantemos agora para o nome do Senhor Jesus Cristo ser adorado. Aleluia, Cristo, não
Jesus a chapadas afronta suportar. Oh, que amor glorioso, isso tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Graça sem igual me resgatou. Enquanto
Amém, Jesus. Graças a Deus. Que Deus aceite a adoração do seu povo, dos seus filhos, não é? E agora então, meus amados, vamos ler as Escrituras. Depois da leitura, então vamos orar uns em favor dos outros, pedindo a bênção e a misericórdia do Senhor em favor uns dos outros. Leiamos então aqui, começando no versículo 1 do capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 homens. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias,
na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus. Assim, judeus como gregos, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que, nus e feridos, fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Amém. Até o versículo 17. Vamos orar agora a oração intercessória, a oração da fé, em favor uns dos outros. Peçamos ao Senhor a sua misericórdia, a sua graça, e coloquemos na presença do Senhor nosso Deus as nossas necessidades. Bendito Deus, Pai de misericórdia, Pai de bondade, Deus Criador dos céus e da terra, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós estamos diante da Tua santa presença, humildemente, Senhor. Ó Pai, primeiramente nós rogamos ao Senhor perdão por todos os nossos erros, nossas muitas fraquezas, ó Pai amado, porque nós somos humanos e nós estamos sujeitos a tantas falhas, tantas fraquezas, Senhor. Mas também nós temos o consolo e a revelação de que quando o Senhor nos chamou para a Tua graça, para o Evangelho, o Senhor sabia quem éramos. O Senhor não foi enganado. Mas tem uma coisa que também nós podemos pensar, que nós cremos na Tua palavra, nós aceitamos a Tua palavra, aceitamos ao Senhor nas nossas vidas, cremos no Teu profeta, ó Deus, e nesta hora nós estamos rogando e intercedendo uns pelos outros, ó Pai, suplicando misericórdia do Senhor em favor uns dos outros, suplicando a graça do Senhor, a cura para os doentes, aqueles que estão hospitalizados, que estão acamados, que estão enfermos, que estão com depressão, problema de coração, problema de pulmão, Covid-19, qualquer coisa, Senhor Deus, que a pessoa esteja cometida, que o Senhor possa estender as Tuas santas mãos de misericórdia e curar, e libertar e dar vitória a Deus. E também, Senhor, qualquer outro tipo de problema, seja financeiro, seja desemprego, seja problema familiar, ó Deus, estende Tuas santas e poderosas mãos em favor das minhas famílias, das minhas pessoas, dos meus amigos que estão necessitados, meus irmãos de um modo geral, ó Pai. Ajuda o Teu povo, ajuda os Teus filhos. Senhor Deus, nós cremos na Tua graça, nós cremos na Tua misericórdia, ó Pai. Humildemente Te suplicamos e Te agradecemos agora e para todo sempre, no nome precioso de Teu Santo Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus.
Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém, Jesus. Agora nós vamos então para a leitura da mensagem, mas antes vamos fazer um breve comentário a respeito da leitura efetuada, não é? De Atos 19, do verso 1 até o verso 17. Bem, a narrativa é a seguinte: quando Paulo chegou ali, ele encontrou uma igreja ali em Éfeso, e era uma igreja que tinha mais ou menos uns 12 irmãos, 12 homens, e era uma igreja fundada pelo irmão Apolo. E o apóstolo São Paulo perguntou para eles se eles já haviam recebido o Espírito Santo, desde que eles tinham crido, né? Eles disseram: nós nem ainda ouvimos falar que há Espírito Santo. Aí o apóstolo São Paulo, naturalmente ficando um pouco intrigado, perguntou para eles: mas qual é o vosso batismo nas águas, né? E eles disseram: nós somos batizados no batismo de João. Então Paulo disse: então aí está a questão, não é? Porque João batizou com água para arrependimento, ensinando que depois dele viria um que batizaria com o Espírito Santo e fogo, que era o Senhor Jesus Cristo. Mas esses irmãos não sabiam ainda que o Senhor Jesus Cristo já tinha vindo. Eles estavam batizados no batismo de João, esperando o cumprimento dessa palavra de João Batista, mas eles não sabiam que Jesus Cristo já tinha vindo, não é? E já tinha até sido crucificado, morto e ressuscitado, não é? Então, depois que Paulo explicou tudo isso para eles, então eles aceitaram a explicação, a pregação do apóstolo São Paulo e foram batizados novamente, e dessa vez em nome do Senhor Jesus Cristo, não é? E aí sim o Espírito Santo caiu sobre eles e eles falavam em línguas e profetizavam, não é? E a obra de Deus começou a crescer ali na região. E acontece que muitas maravilhas eram operadas através do apóstolo Paulo, né? E milagres, coisas tremendas aconteciam. E esses 7 filhos de Seva, que era um judeu principal da sinagoga, eles acharam que também podiam fazer aquilo. Eles eram exorcistas, não é? Eles acharam que podiam fazer aquilo também. E eles chegaram em um homem endemoniado, possesso de um espírito imundo, e tentaram expulsar aquele demônio. E eram em 7 irmãos, né? 7 filhos. E eles diziam: saia no nome do Jesus que Paulo prega. Aí o que aconteceu? O demônio disse: olha, eu conheço Paulo e sei quem é Jesus, não é? Eles não sabiam quem era Jesus ainda, na verdade. Mas o demônio sabia mais que eles, na verdade, não é? Então, e falando isso, ele avançou sobre eles e deixando eles todos rasgados, nus e feridos. E eles tiveram que fugir, não é? Então, essa foi a narrativa e esse foi também o começo da igreja de Éfeso, não é? Agora nós vamos aqui, então, para o parágrafo 121 da mensagem Apocalipse 4, terceira parte, e que é o trono da misericórdia. Então vamos aqui agora prestar atenção nos ensinamentos do profeta William Branham. Exatamente bem, você diz: se ele pudesse pregar como um Billy Graham, ou um Oral Roberts, ou algum dos grandes, um grande orador influente, ele seria... Oh, não. Às vezes o diabo simplesmente ri daquilo. Ele não presta nenhuma atenção àquilo. Você obtém toda a teologia que você queira, e todos os treinamentos de seminários, e
o que o diabo apenas se assenta ali atrás e ri daquilo. Mas quando ele vê aquela vida, a vida de Cristo no pregador, na pessoa que está pregando o evangelho, aí ele tem medo. Aí ele assusta, né? Então, é bom nós pensarmos nisso, porque às vezes as pessoas pensam que pregar o evangelho é saber um português correto, é ter teologia, ter ensino técnico de Deus. Teologia quer dizer lógica de Deus, não é? Logia de Deus. E eles pensam que é estudando no seminário e tendo doutorado que eles ficam bons para pregar o evangelho. Mas acontece que o apóstolo São Paulo disse que o evangelho que ele pregava não era somente em palavras, era palavras e poder, não é? Isso é muito importante observar isso. Cada irmão jovem que deseja ser um pregador, você está desejando uma excelente coisa, porque São Paulo disse, se alguém almeja o episcopado, excelente obra deseja. Não é pecado desejar ser um pregador do evangelho, mas é preciso que se tenha um chamamento e que, se esse chamamento existir, então que se exista uma vida digna do evangelho, uma vida vivida. Porque é isso que o profeta está dizendo aqui. A única coisa que o diabo vai respeitar em você é aquela vida de Cristo em você. Agora, se você tiver essa vida de Cristo vivida, né, uma vida digna do evangelho, e você tiver todo o conhecimento para pregar o evangelho, então a coisa está completa, não é? Senão, pode acontecer aquilo também que aconteceu com os 7 filhos de Seva. Bom, vamos aqui, né, no parágrafo 122. Vejam, aqueles discípulos ali embaixo, aquela criança demente, agora o profeta Irmão Brana vai falar sobre o menino que tinha epilepsia, não é? Aquela criança demente, naquele dia, com epilepsia, dizendo: saia dele, diabo, saia dele, diabo, saia dele, diabo. Os discípulos, não é? A sorte deles que o Senhor Jesus Cristo ainda estava com eles, não é? A sorte deles foi essa. E sorte do pai do garotinho também, né? Do garoto. O diabo, assentado ali, dizia: agora não estão vocês ficando com vergonha de si mesmos? Agora vê, vocês o que estão fazendo? Jesus lhes disse, ele lhes comissionou para me expulsar, e nenhum de vocês pode fazer isso. Veja só, que vergonha, não é? Mas vamos para o parágrafo 124. Mas, irmão, quando eles o viram chegar, os demônios, né? Ele veio andando quietamente, que coisa! Ele não teve que dizer nada. Aquele diabo já estava imediatamente assustado. Ele sabia que tinha que sair. Isso é correto. Eu me lembro de um fato acontecido com a gente, conosco, né? Isso foi mais ou menos no ano de 1976, por aí assim, 75. Nós estávamos em uma congregação em Sumaré, aqui em Sumaré, vizinho de Nova Odessa, Americana aqui, não é? Acho que era uma festa, alguma coisa que tinha no salão da nossa igreja lá. E naquela época, eu acho que menos um pouco, 1974, por aí assim, nós estávamos em prova para o presbitério, não é? Então, como eu ainda não estava consagrado ao presbitério, não estava ordenado ao presbitério ainda, eu não me assentei lá no púlpito com os demais obreiros, não é? Então nos assentamos ali, porque graças ao bom Deus, nunca almejamos, tivemos esse desejo
assim, de ser pregador, de aparecer. O profeta chegou a dizer assim: todo homem chamado de Deus, ele corre do chamamento. Você vai ver Moisés, você vai ver Jonas, né? Então ele diz, todo homem chamado por Deus, ele corre porque ele tem consciência da grande responsabilidade e do grande peso que pesará sobre seus ombros em ser um pregador do Evangelho, um ministro, não é? Então, mas enfim, eu estava em prova para exercer o presbitério. Então, nós estávamos naquela festa, os presbíteros estavam lá no púlpito e nós, com a família, assentados aqui na audiência, né, ali. E em dado momento entrou uma pessoa endemoniada e veio para o corredor da igreja e se assentou ao corredor da igreja. Os irmãos que são daquela época, se lembram disso e podem confirmar isso, não é? Ele se assentou ali no corredor da igreja, ficou de cócora, na verdade, ali, e o pregador pregando lá no púlpito e ele também falando aqui, né, incomodando, atrapalhando a pregação. E a gente fica um pouco assim, e ele estava quase assim, de frente comigo aqui, eu sentado aqui, do lado esquerdo, e ele aqui no corredor, do meu lado direito, me incomodando todo mundo, e ele falava umas coisas assim, sem nexo, né, e tal, e aí aquilo foi dando uma certa ira com respeito a Satanás. Falei, mas que Satanás desobediente? Bem que a Bíblia diz que ele é dessa forma. Ele não é obediente, ele não tem amor, ele não tem responsabilidade, ele vem para roubar, para matar, para destruir, só para fazer o mal. Então esperava-se que um dos presbíteros lá da plataforma viesse e tomasse alguma atitude, né? Repreendesse aquele demônio, mas não vinha ninguém. Então, em dado momento, subiu aquela ira, assim, na nossa pessoa, né? E olhamos para ele, assim, bem baixo, porque não podia atrapalhar o culto, né? E dissemos a ele, cala-te, sai. Ele virou-se assim para nós e disse, agora eu saio. E ficou calado. Eu acredito que alguém que esteja me ouvindo do nosso convívio se lembre disso, né? Como testemunha disso. Então, olha isto aqui, né? Quando o Senhor Jesus Cristo, primeiro os discípulos tentaram expulsar o demônio do menino que estava com epilepsia e não conseguiram. E o profeta está fazendo uma ilustração aqui que o diabo assentado lá, quem sabe, com seus braços cruzados ali e olhando para os discípulos, vocês não têm vergonha não de não conseguir? O Senhor Jesus Cristo, vosso Senhor, não vos comissionou para expulsar os demônios e vocês não estão conseguindo? Vocês deviam ficar com vergonha, hein? E de repente aparece o Senhor Jesus Cristo andando silenciosamente, calmamente, porque o Senhor Jesus Cristo não era agitado, né? Ele era uma pessoa calma, confiante, porque ele sabia quem ele era. E ele veio chegando e quando ele foi se aproximando, o demônio já ficou assustado, né? Ele sabia que tinha que sair, isso é correto, porque ali vinha uma vida, não apenas um sermão, né, de letras intelectuais, não era isso, era uma vida que vinha vindo e se aproximava dele, mas disse, saia dele, saia, né? Não tem que ficar gritando e pulando, não, saia dele. Ele não precisava dizer em nome de quem? Né? O Senhor Jesus Cristo, mas nós teremos que dizer, não é? Saia dele em nome do Senhor Jesus Cristo, já, agora. E ele tem que sair. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ele tem que sair, não é? É assim. Então, não é uma vida,
Não apenas um sermão, mas uma vida, disse: saia dele. Oh, que coisa! Aquilo estava feito. Quietamente, sem dúvida, ele sabia o que ele estava fazendo. Glórias ao Senhor, né? Agora, voltando aqui na questão do estudo do trono, né? 125, parágrafo 125. Agora, vozes. As vozes das 7 trombetas, haviam vozes das 7 estrelas, 7 mensageiros, mas agora, observe aqui, e 7 lâmpadas diante do trono, que são os 7 Espíritos de Deus. 7 lâmpadas. Vamos desenhar um pouquinho aqui. O trono, o lugar santo, a congregação, bem aqui, ele está fazendo o gráfico, o desenho, não é? A congregação bem aqui está, bem aqui estava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 estrelas, 7 lâmpadas, 7 mensageiros, 7 espíritos, não significando absolutamente 7 espíritos em Deus, mas 7 manifestações do mesmo Espírito Santo. Prestemos atenção nisso. Não é que Deus tinha 7 espíritos nele. É que esses 7 espíritos eram os 7 mensageiros que tinham o Espírito Santo repartido neles durante as 7 eras da igreja. Certamente ele vai explicar aqui, né? Onde está o Espírito Santo? Aqui no trono, brilhando em cada era da igreja. Esta era a igreja. Está refletindo de volta desta forma as vozes de Deus. Jesus Cristo o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Vejam, 7. Havia vozes e 7 lâmpadas de fogo, 7 espíritos, que são os 7 espíritos de Deus. Recordem, há uns 2 domingos atrás, nós entramos nisso, o grande diadema, mas ele é lapidado de muitas maneiras diferentes para refletir o fogo e suas luzes. Esta é a maneira. Jesus Cristo é o princípio da criação de Deus. Apocalipse, capítulo 1. É isto correto? Então, quando Deus foi criado, ele é o princípio da criação de Deus. A Bíblia disse que Jesus Cristo é o princípio da criação de Deus. Mas ele está dizendo aqui, quando Deus foi criado, é o princípio da criação de Deus e Deus é eterno. É isso correto? Mas quando Deus foi criado, quando um bebezinho foi concebido no ventre de uma mãe, uma virgem, e ela começou a desenvolver aquelas células dentro de si para trazer este bebezinho, aquele foi o princípio da criação de Deus, pois Deus foi feito carne e habitou no nosso meio e se tornou Emanuel, Deus conosco, o princípio da criação de Deus. Mas o princípio da criação física de Deus, né? E deixa eu parar um pouco aqui para nós fazermos algum breve comentário, não é? Se você parar para analisar, você vai prestar atenção em um detalhe. O Senhor Jesus Cristo, homem, né? Jesus Cristo, homem, porque São Paulo disse assim, há um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. O Senhor Jesus Cristo, homem, ele era filho legítimo de Deus. Isso você diz, eu já sei disso, né? Mas presta atenção nisso. Ele era filho consanguíneo de Deus, filho de sangue. Porque você diz assim, mas
Eu também sou filho de Deus, graças a Deus por isso. Eu também sou filho de Deus, graças a Deus por isso. Mas nós viemos ao mundo gerados pelos nossos pais terrenos, que nos geraram, não é? Nós somos filhos sanguíneos dos nossos pais terrenos, mas o Senhor Jesus Cristo, homem, era filho legítimo, filho sanguíneo, filho físico de Deus. Você já prestou atenção nisso? Filho sanguíneo de Deus, era filho de sangue. Ou você não acredita nisso? Não, São Paulo disse isso na carta, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. São Paulo disse isso, que Deus nos resgatou através da morte do Senhor Jesus Cristo com o seu próprio sangue, sangue de Deus. Amém? Isso é certo? Não é? Isso é certo. Então Jesus era filho legítimo, filho sanguíneo, filho de sangue de Deus. Então, aí está o princípio. E como é que ele foi criado? Você se lembra, não é? É claro que você se lembra como é que Jesus foi criado. O anjo falou a palavra a Maria e ela disse: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E a partir dali, ele começou a ser gerado no ventre dela. Então ele foi gerado pela palavra. E esse é o princípio da criação, a nova criação de Deus. Mas eu não quero ficar adiantando muito, quem sabe ele vai falar aqui, né? Vamos aqui. Se ele não falar, depois ele faz um breve arremate, não é? 129. Então, naquela grande joia que veio do pó, porque ele foi feito do pó, que ele era carne, né? Ele foi feito do pó. Não é isso correto? Ele comia comida como eu como. Ele comia comida como você come, pois o pó do corpo, ele se tornou cálcio, potássio, petróleo, luz cósmica, porém, nele habitava a luz eterna, não é de admirar que os magos disseram para a estrela: guia-nos à tua luz perfeita. Os magos do Oriente, não é? Guia-nos para a tua luz perfeita. Eles estavam apenas refletindo a luz de uma luz perfeita. E ali estava ele, a luz perfeita de Deus, o princípio da criação de Deus. Agora, ali estava ele. Como ele foi capaz de refletir a luz, de refletir a si mesmo através de suas estrelas da terra, depois que os magos o viram no céu, e eles se tornaram espíritos ministradores aqui na terra, ele foi ferido, o grande diamante cortado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. O que isso estava fazendo? Refletindo. Qualquer homem que alega ser um servo de Deus, que nega a cura divina e o seu poder, não está obtendo sua luz. Daquele diamante, não está obtendo a sua luz daquele trono, porque está refletindo nele o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você pode ver as 7 estrelas e as 7 eras da igreja. Oh, glória! Glória a Deus! Acho que é apropriado para um ministro adorar a Deus no púlpito com ações de graças e louvor, e honra e força. Oh, quão verdadeiro! Como isto simplesmente emociona minha alma, até eu sentir vontade de gritar. Aleluia!
até eu sentir vontade de gritar e correr e pular o mais alto que eu possa pular, porque há algo dentro de mim que me mudou do que eu era. Eu não sou o que eu deveria ser e nem o que eu quero ser, mas eu sei que fui mudado daquilo que eu costumava ser. Agora tem acontecido, algo aconteceu. Aleluia. E aqui de pé vejo esta palavra eterna que agitou cada tempestade quando eles tentaram queimar as Bíblias e tudo. Ela agitou do mesmo modo, porque ela diz: os céus e a terra passarão, mas minhas palavras, ou digo, minha palavra não passará. Aqui em cima, perto de Chicago, agora havia uma Bíblia em cima do púlpito de uma igreja lá atrás, antes da Primeira Guerra Mundial. Um missionário tinha um sujeito, se converteu e ele queria dar a este missionário uma Bíblia. Disse: eu não posso te dar esta aqui, minha mãe me deu esta. Disse: quando eu chegar em casa, eu te enviarei uma. Ele começou a voltar, atravessando o mar, e um submarino alemão explodiu o navio. Eles nunca encontraram um pedaço dele. E 2 anos mais tarde, lá embaixo, na costa, eles viram uma caixa flutuando. Alguns pensaram que poderia ser alguma coisa que havia sido submergida. Então eles tiraram a caixa e a abriram, os 2 sujeitos andando, e ali a única coisa que havia sobrado era aquela Bíblia que ele estava mandando de volta para o missionário. Oh, meu Deus! Glória a Deus, aleluia. Mandando de volta para o missionário. Ela está em cima de um púlpito aqui perto de Chicago hoje, em uma igreja metodista. Os céus e a terra passarão, mas minha palavra não passará. Durante o período da enchente aqui em 1937, essa velha igrejinha, com seu chão, estava cheia de lama e tudo mais que estava ali dentro. Nós podíamos passar por cima dela aqui em um bote que cobriu, a igreja, em um bote de remo. A inundação subiu, e naquela noite, quando eu preguei o Evangelho e deixei a minha Bíblia aberta em cima do púlpito, quando eu fui para casa, predizendo que aquela enchente aconteceria, eu disse: eu os vejo medindo 22 pés acima da rua Spring, aqui embaixo. O velho irmão Jim Weissert e outros riram de mim. Você lembra disso, irmão George? Eu disse, ele disse: ó, Billy, em 84 isso foi apenas cerca de 6 polegadas na rua Spring. Eu disse: vi um homem descendo dos céus e tomar uma fita métrica e colocá-la ali na rua Spring, dizendo 22 pés. Ele disse: você está apenas perturbado.
O irmão disse, né, para o irmão Branham. Ele teve a visão, um homem desceu do céu com uma fita métrica e mediu 22 pés que a água haveria de subir, não é? E ele disse, você está apenas perturbado. Eu disse, eu não estou perturbado. É o assim diz o Senhor. Aleluia. Pergunte a eles quantos pés estava sobre a Rose Spring? 22 pés por polegada, exatamente. Aleluia. Parágrafo 142. E aquela velha Bíblia, onde eu estava pregando naquela noite, começou a chover, a inundação, carregando tudo assim por diante, e essa velha igreja, os assentos foram parar diretamente no teto. A Bíblia foi diretamente para o teto, levando tudo com aquela água, subindo. O púlpito foi diretamente para cima. Eles desceram todos e cada assento de volta ao mesmo lugar. E a Bíblia colocada exatamente no mesmo lugar. E toda aquela água e continuou aberta no mesmo capítulo, no mesmo lugar. Os céus e a terra passarão, mas minha palavra nunca passará. Aleluia. Glória a Deus. Como aquela Bíblia flutuou naquela água salgada por 2 anos, sem nem mesmo manchar as palavras nela. A palavra de Deus é verdadeira. Amém. Eu recordo, depois daquilo, o velho irmão Jim Wissert ficou tão feliz com aquilo. Todas as vezes que ele sentia dor em seu braço, ele tinha um probleminha com ele. Quando ele chegou por volta dos 65 anos de idade, ele tinha reumatismo. E a dor começava aqui, ele corria e pegava a Bíblia e a abria e a colocava ali, colocava ali. Outra dor descia aqui, eu subi até ali um dia e ele tinha tantas Bíblias sobre si que eu não podia ver o irmão Jim. Ele simplesmente estava todo coberto de Bíblias. É interessante, é até pitoresco, né? Ver o irmão, então, ficava com dor, como colocava uma Bíblia e foi ficando coberto de Bíblias, né? É interessante, é engraçado isso. Ele estava todo coberto de Bíblias, ele disse, é a promessa de Deus, é isso, os céus e a terra passarão, mas minha palavra nunca passará. Aleluia. Recordo que o velho companheiro costumava passar aqui e me ver, e eu acho que não há nenhum parente dele aqui. E eu costumava ajudá-lo um pouquinho, você sabe, como companheiro, porque ele era velho e necessitava de dinheiro, e ele descia, ele disse, um dia eu estava saindo para o Canadá, virei-me, acabando de sair pelo portão, e ele disse, Billy, meu filho, num desses dias você voltará e o velho tio Jim não estará mais se arrastando para cima e para baixo como um idoso cheio de reumatismo, não é isso que ele queria dizer. Não estará mais se arrastando para cima e para baixo dessa estrada aqui. Aquela foi a última vez. Quando eu estava no Canadá, eu recebi um telegrama. Ele havia morrido bem ali, nos braços da irmã Morgan. Ele teve um ataque cardíaco e eles correram com ele para o hospital.
olhou para ela e faleceu. Irmã Marge, está ela aqui nesta noite, nesta manhã? Ela geralmente vem. Todos vocês sabem, um dos maiores casos de câncer, onde lá no Hospital Batista, há 17 anos, ela estava morrendo, está nos registros na clínica médica ali, morrendo com um câncer há 17 anos atrás. Ela mora na Avenida Calblake e é enfermeira do hospital aqui. Oh, sublime graça, quão doce melodia. Jim Tom Robertson, um advogado em Louisville, e todos nós conhecemos Jim Tom. Foi isto que o fez crer nesta mensagem. Ele subiu até ali e seu pai é um dos cabeças daquela junta ali no hospital. E ele subiu até ali e procurou até encontrar-se, isto era verdade. Então o irmão ouviu falar isso aí e foi lá para ver se tinha mesmo o registro da cura dessa irmã ali no hospital, não é? Registrado ali o acontecido. Então ele procurou até encontrar se isso era verdade, que ela estava morrendo com câncer e foi desenganada e enviada para casa, e pensavam até onde eles sabiam que ela já estava morta. E seu pai procurou saber e era verdade. E Jim Tom disse: é mentira. Ela está assentada bem aqui, em cima agora. Eu posso levar você até ela. Oh, ele é um Deus verdadeiro, nosso Deus, né? Ele é um Deus verdadeiro. Ele não é... Desculpa, deixa eu ler corretamente a frase, né? Porque a gente fica empolgado assim, né? Oh, ele é um Deus verdadeiro. Ele não é, né? Estou tão feliz por ele poder olhar por cima de nossos erros. Não está você? Não faz, nos faz amá-lo com todo o nosso coração. Bom, vamos voltar aqui, eu penso que ele pensou, né? Vamos voltar aqui. Tronos, relâmpagos, o quê? 7 lâmpadas ou estrelas, chamadas 7 espíritos, significando as 7 manifestações do Espírito Santo das 7 eras da igreja, os 7 tronos de misericórdia para o povo. Aqui estão eles. Então veja bem, os 7 tronos de misericórdia, que eram os 7 mensageiros aqui na terra. Os 7 tronos de misericórdia. Vamos aqui, não é? Olha isto aqui. Para o povo, aqui estão eles, 7 tronos de misericórdia, 7 tronos, 7 igrejas, 7 estrelas, 7 manifestações, 7 espíritos, 7 lâmpadas. Oh, que coisa! Como Deus é tão perfeito! Deixe isto na numerologia da Bíblia. A coisa mais perfeita que existe na Terra é a numerologia da Bíblia. Você não pode encontrar nenhuma falha de Gênesis a Apocalipse na numerologia da Bíblia. Nenhuma outra parte da literatura escrita em que você não encontre uma falha, antes que você leia 3 versos, se não na Bíblia. Ele está dizendo, qualquer outra literatura você encontraria falhas, mas na Bíblia não. A Bíblia não tem falhas, né?
Parágrafo 153. Eles têm tentado por mais de 200 anos adicionar uma frase à oração do Senhor ou tirar uma dela. E é perfeita. Você não pode adicionar nada mais ou tirar dela. Eles acham que eles deixariam a oração um pouquinho melhor. Eles tentam combinar isto, nisto, e colocar isto naquilo, ou tirar isto daquilo. Isto simplesmente não é correto. Vejam, é perfeita. Todos os caminhos de Deus são perfeitos. Graças a Deus. Portanto, somos imperfeitos, mas ele disse: sede, portanto, perfeito, como vosso Pai que está no céu é perfeito. Como podemos ser? Através do precioso sangue de Jesus Cristo, para esquecermos a nós mesmos e apenas vivermos nele. Aí está você. Quão precioso é isto! Correto. E no versículo 6, agora, se entrarmos nisso, 7 lâmpadas. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Oh, que coisa! Veja isto: animais cheios de olhos por diante e por... Agora, espere, diante do trono havia um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono havia 4, ao redor do trono havia 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Agora, o mar de vidro, você que vai, este não é muito um símbolo aqui, mas eu desejo suprimir isto por 1 minuto. Agora, queremos estudar aqui só um pouquinho. O mar de vidro é simbolizado no velho templo, pois Moisés foi ordenado por Deus para construir o templo na terra, como ele viu nos céus. Todos sabem disto, correto? E deixe-me apenas desenhar um pouquinho aqui. Agora, digamos, aqui estava a arca no Velho Testamento, correto? A próxima coisa era chamada Santo dos Santos. E o lugar seguinte aqui era o altar, o que era chamado lugar santo. E bem aqui na frente estava o mar de bronze. É chamado, em outras palavras, era um lugar onde os sacrifícios eram levados. Eram levados aqui antes que eles fossem recebidos no altar. Desculpem, eu preciso reler isso aqui porque não foi lido corretamente. Sacrifícios eram lavados aqui antes que eles fossem recebidos no altar de bronze. Aqui no altar de metal ou no altar de bronze, onde o sacrifício era queimado. Agora, queremos que observe isto agora. Onde isto estava e agora em esse mar de vidro estava diante do trono e diante do lugar santo. Apenas, agora recordem,
Os 7 castiçais de ouro colocados aqui, assim, estavam em um vaso. Veem? Agora, é este vaso que reflete a luz do lugar santo para cá. Agora, se você não tem que anotar isto, a não ser que você simplesmente queira. Mas aquilo, eu tenho outra coisa aqui que eu mesmo tracei, que eu gostaria de levar até vocês. Mas aqui, vê você, esse era chamado de mar de bronze. Ele não era tão grande assim. Estava posicionado, mas mais ou menos posicionado no templo. Ele era colocado mais ou menos como isto aqui. Era o mar de bronze. Aquilo era um vaso feito de latão para lavagem de sacrifícios, antes dos sacrifícios serem queimados ou aceitos. Eles tinham que ser lavados. Mais um pouquinho, mais um parágrafo. Não faria aquilo um sermão agora mesmo? Quer dizer, só isso já não daria para pregar uma mensagem, nem um sermão, né? Não faria aquilo somente, um sermão agora mesmo? Que coisa! Não seria aquilo não apenas... Isto simplesmente me toca, lavado, entre aspas, lavado, né? Antes que qualquer sacrifício seja recebido por Deus, ele primeiro tem que ser lavado. Como? Não emocionalmente, mas lavado através da palavra. Agora poderíamos voltar e ver onde esse judeu rabino, quando eu estava pregando aquele sermão sobre águas de separação, a novilha vermelha, as águas que continuavam subindo, que foi feito para eles, a água da separação. E antes de alguma vez podermos chegar a Deus com a fé verdadeira, primeiro temos que passar pelas águas da separação. Sim, Senhor, você tem que vir através do quê? Da palavra. Deixe-me apenas ver se eu posso dizer isso para que você, cada um, entenda isso. Agora, coloque seu pensamento espiritual. Tire seu boné de guerra e coloque o seu pensamento espiritual. Quer dizer, tirar o boné de guerra fica aberto para Deus poder mostrar isso. Não é isso que ele quer dizer. Não fica armado com o boné de guerra, não. Com pensamento espiritual agora, porque aqui vem algo lavado antes que isso possa ser recebido no altar. Devia ser primeiro lavado pelas águas da separação. Agora, vamos abrir comigo rapidamente em Efésios capítulo 5, apenas marque o lugar e volte apenas algumas páginas a Efésios capítulo 5 e versículo 26, para santificar, purificando abre parêntese, a igreja de que ele está falando, fecha parêntese. Veja agora, deixe-me voltar um pouquinho adiante daquilo. Voltar no versículo 21, enquanto vocês estão procurando, sujeitando-vos uns aos outros no amor de Deus, sujeitando-vos. Congregação, sujeite-se ao seu pastor. Pastor, sujeite-se à sua congregação. Se uma panelinha se levanta, não tome nenhum partido. Sujeite-se a toda a congregação. Congregação, se vocês começarem alguma panelinha, sujeite-se
a seu pastor no temor de Deus. Vem, ó irmão, ó mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque Ele é seu Senhor. Vamos parar aqui, porque nós já estamos com o tempo esgotado, não é? Nós chegamos até o parágrafo 164. Se o Senhor permitir, nós continuaremos no nosso próximo culto através do parágrafo 165. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo possa fazer isso descer na nossa alma. Vamos tirar o boné de guerra, vamos nos desarmar e deixar o Espírito Santo descer em nossa alma, não é? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Deus amado, Pai bendito e santo que está nos céus, agradecemos por mais este culto, em nome de teu santo Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, ó Pai. Fica com teu povo abençoando e dando a vitória, dando a paz. Para a glória do teu bendito nome, oramos. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, meus amados, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Se Ele permitir, estaremos de volta em nosso próximo culto. E não esqueçam de clicar no gostei, né, no joia ali, e também inscrever-se, e assim nós poderemos impulsionar cada vez mais os nossos cultos, né? Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.